Fala Crochê Lovers! Hoje vocês vão aprender a fazer este biquíni com um mix de texturas e fios e cores para você fazer nas suas medidas. E para essa receita a gente vai usar o fio Verano e o fio Anne. Eu usei 3 novelos do fio Verano nesta cor, que é um 729, e um novelo do fio Anne mescla na cor Parque. Para tamanhos maiores, é só adquirir mais novelos, tá? Vou usar uma agulha 2 ou 2,5 para ficar melhor. Linha de costura da cor que você quiser. Eu usei essa salmão, agulhinha da Círculo para costura também, uma tesoura e alguns alfinetes para ajudar na parte de acoplar o par de bojo que também você vai precisar. Nós vamos começar fazendo o bojo. Então aqui a gente vai iniciar com um círculo ou anel mágico. Eu faço dessa forma que eu estou mostrando no vídeo e eu vou subir 3 correntinhas. Nós vamos colocar mais 2 pontos altos nesse anel mágico para ter um conjuntinho de 3 alturas. Vou fazer 2 correntinhas e depois mais um conjuntinho de 3 pontos altos. Nós vamos repetir isso até ter 3 conjuntinhos de 3 pontos altos com 2 correntinhas no meio. Para ele ficar no formato de triângulo, a gente vai começar a parte do busto pelo meio, pelo miolinho dele, tá? Então tem que ficar assim, ó, um triângulo e no final, ao invés de 2 correntinhas, você vai fechar com um meio ponto alto na terceira correntinha de subida. Desse jeito a agulha para no meio do buraquinho. Sobe 3 correntinhas e aqui, ó, nesse buracão, é meio que como se fosse o quadradinho da vovó, mas é um triângulo da vovó, tá, gente? Vou colocar 2 pontos altos nesse buracão. E nessa segunda carreira eu vou direto, ó, de buracão para buracão, e em cada um deles eu vou fazer o conjunto de 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Só no começo que a gente faz metade desse conjunto para a gente completar quando a gente der essa volta. Então, para cada buracão ali, a gente vai ter que ter este bico que vai se formar. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, ó, ficando assim. E para finalizar, eu vou completar o conjunto lá no comecinho que a gente fez metade dele, ó. Então, eu vou colocar mais 3 pontos altos, bem seguidinho. E para fechar a carreira, eu vou fechar com um meio ponto alto lá na terceira correntinha de subida do início da carreira, para que a gente pare com a agulha literalmente, ó, no meio do ponto. Tá vendo? Vai formando este triângulo com formato de bloquinho, estilo quadradinho. É bem isso. E aí, você vai seguir fazendo isso. Sobe 3 correntinhas, coloca mais 2 pontos altos no começo, ou seja, a metade do biquinho, que a gente vai terminar quando der a volta, desse jeito que eu acabei de mostrar. Só que agora, para cada carreira, vai ter aqueles buraquinhos, lacunas entre os cantinhos. Então, você vai direto e nesse pedacinho do meio, nesses buraquinhos do meio, a gente vai colocar 3 pontos altos sozinhos. Então, ó, coloquei o segundo, coloquei o terceiro. E dali eu vou direto pro cantinho e eu vou repetir igual a gente fez antes. Nos cantos, 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Na parte que não é cantinho, que é a parte reta, nos buracos, eu coloco só um combinado de 3 pontos altos sozinho. Olha só, ele vai ficando assim. E aí, a lógica é essa. Sempre fecha ali com meio ponto alto, tá? Naquela terceira correntinha de subida. E você vai repetir essas carreiras. O que que acontece? A parte reta, sem ser dos bicos, vai aumentar a quantidade de bloquinhos sozinhos. E você vai crescendo carreira por carreira. Esse formato, ó, ele vai ficar um triângulo arqueado. E é isso mesmo que a gente quer que siga esse arco do bojo. Você vai tecer as carreiras até dar um tanto que vai cobrir o bojo no tamanho que você escolheu do seu manequim. Então, aqui é bem fluido a receita. Você vai fazer no tamanho que você quer. Se baseie para escolher o tamanho do bojo no tamanho do sutiã que você usa, tá? Chegou e fez o tamanho que cumpre o bojo, você vai passar uma última carreira só de pontos baixos para fazer essa bordinha, tá? Então, um ponto baixo para cada topinho e na curvinha, como tem 2 correntinhas, no canto você vai fazer 2 correntinhas ali também. E no final tem que ficar assim, ó, bem bonito, você dando a volta no bojo. Pega aqueles alfinetes que eu deixei lá no começo para te ajudar, coloca um
em cada um dos 3 cantinhos e depois coloca nas laterais também para ficar mais fácil, porque agora a gente vai costurar o crochê no bojo. Essa última carreira de pontos baixos, ela tem que ficar uma bordinha para fora para facilitar na hora de costurar, tá? Então, você vai pegar a sua linha e agulha na cor escolhida e nós vamos começar de um cantinho ali, passar do crochê pro bojo, trouxe para frente. Você pode fazer vai e vem assim ou dessa forma mais circular que foi a que eu fiz. Então, eu sempre pego no crochê primeiro, depois no bojo, puxo. Vou no crochê, no bojo e puxo, deixando um espaçamento não tão grande, ó, para ficar bem sutil e bem bonita essa costura. Você vai fazer isso por toda a volta do bojo e vai estar pronto. Você vai repetir a mesma coisa, vai fazer o segundo bojo igualzinho e depois a gente vai passar, ó, esse acabamento embaixo, que vai ser o passante do cordão do nosso biquíni cortininha. Então, agora como que a gente vai fazer? Você vai fixar em uma lateral do triângulo o fio de novo, faz um meio ponto alto, vai fazer uma correntinha, pula uma base, na próxima, um meio ponto alto. Uma correntinha, pula uma base e na próxima, um meio ponto alto. Você vai seguir fazendo por toda essa lateral, tá? Que vai ficar uns buraquinhos mesmo, que é pra gente usar de passante depois pra cordinha. Fez uma correntinha, virou. No primeiro buraco, a gente vai fazer um leque. Então, você vai colocar 5 meios pontos altos juntos nessa primeira lacuna. E aí, na próxima lacuna, um ponto baixo sozinho. Na próxima, um leque de 5 meios pontos altos e na próxima, um ponto baixo sozinho. Você vai seguir fazendo esse babadinho assim, de leque, por toda essa lateral até chegar lá no final. Faz isso em um, faz isso no outro, depois você corta o fio, arremata, esconde por dentro do crochê e a gente tem os 2 bojos prontinhos. Agora, para fazer a cordinha que vai embaixo, ali do busto, você vai fazer um cordão bem grandão de correntes. Você vai medir no seu corpo para dar a volta e ter um espaço para fazer o laço. E você vai duplicar esse tamanho. Se você quiser fazer só com uma cordinha, você faz isso. Se não, o jeito que eu fiz, eu dupliquei esse tamanho que dá a volta. E depois as 2 pontinhas, eu dei um nozinho. Que aí eu quis deixar essa parte um pouquinho mais grossa, tá? E aí, você vai transpassar nessa carreira de buraquinho que a gente deixou dos 2 bojos. Agora, aqui tá faltando a alcinha de cima. A alcinha de cima, eu dei um nozinho com os 2 fios ainda. E eu vou colocar 3 correntinhas. No pé dessa corrente, eu vou colocar mais um ponto alto e depois um segundo ponto alto. Vou fazer tipo um cordãozinho meio que de babadinho, tá? Então, aí eu faço mais 3 correntinhas, viro o sentido e no pé das correntinhas eu coloco mais 2 pontos altos. Subo 3 correntinhas, viro o sentido e mais 2 pontos altos. Eu vou seguir fazendo isso, ó, até um comprimento que dê pra você dar a volta e um laço lá no pescoço, dos 2 lados. E aí, tá pronto a parte de cima. Agora, vamos tecer a calcinha, gente. A calcinha a gente começa de cima pra baixo nesse modelo. Então, você vai fazer um cordão de correntes, você vai fazer o tamanho que dá a sua circunferência de quadril em centímetros, tá? Fez isso, você vai, sem torcer as correntinhas, fechar esse cordão com um ponto baixíssimo ali no primeiro, sobe 3 correntinhas e a primeira carreira a gente vai fazer de ponto alto normal. Um ponto alto bonitinho para cada correntinha, até você dar toda essa volta nesse cordão. Vai ficar dessa forma, bem bonitinho. E quando você for fechar, você vai fechar na cabeça do primeiro ponto alto, não das 3 correntes. Porque aí ele dá uma segurada naquela tensão que marca o fechamento da carreira, sabe? Você vai fazer 3 correntinhas para o começo da carreira e a gente vai pular 1, 2 bases e na terceira você vai fazer um conjunto de novo de 3 pontos altos. Fazer o bloquinho aqui. Direto de um bloquinho para o outro, você vai pular de novo 2 bases, na terceira base, um bloquinho de 3 pontos altos. Você vai seguir essa sequência por toda a volta dessa carreira. Chegou no começo, você vai no pé da primeira correntinha ali, vai colocar mais 2 pontos altos para a gente terminar o conjunto. E aí, você vai fechar, ó, na terceira correntinha de subida com um ponto baixíssimo. Nós vamos intercalar esses lequinhos, então eu vou inserir no buraquinho ali, fazer um ponto baixo, mais 3 correntinhas e agora eu vou colocar mais 2 pontos altos no mesmo lugar para ter um leque completo. E aí ficou mais fácil, você vai seguir para cada lacuna fazendo um conjuntinho de 3 pontos altos. Quando você der a volta na carreira, você vai fechar na cabecinha da terceira correntinha de subida, tá? E a gente vai fazer uma quantidade desse conjunto de carreira de bloquinho para ser a base do início da calcinha. Então, cheguei aqui, ó,
terceira correntinha de subida, fecho com um ponto baixíssimo. Como eu já tô em cima do buraco, já subo as 3 correntinhas daqui pra frente e coloco mais 2 pontos altos nessa lacuna que tá bem ali embaixo. E aí, você segue, tá? Bem facinho de fazer essa carreira de bloquinho circular, e ela vai ficando desse jeitinho. Você vai fazer uma quantidade, que aqui pra minha, eu deixei um total de carreiras, que vai dar 6 carreiras, tá? Se você quiser uma hot pant, você faz mais, porque aí fica mais pra cima esse cos da calcinha, tá? Faz um cordão de correntinha, transpassa naquela carreira de ponto alto do começo, dobra essa circunferência no meio e você vai colocar um marcador, tá? Pra você saber o meio. Agora, a gente vai ter que descobrir qual que vai ser a largura que começa a frente e as costas. E o pulo do gato é, você vai pegar uma calcinha do seu tamanho, de biquíni ou normal, e você vai se basear nela. Perfeito, você vai fazer personalizado do jeitinho que você gosta, ó. E aí, você vai marcar com o marcador essa largura da frente e a largura das costas. Lembrando que o tanto de bloquinho que tem ali pro lado de fora, você tem que deixar igual de um lado e do outro, para as perninhas ficarem iguais, a diferença ali de tamanho, tá? Vou colocar o meu fio ali onde eu coloquei o marcador, faço um ponto baixo e na próxima base eu já começo fazendo ponto alto. A diminuição aqui desse começo vai ser isso, começar com ponto baixo e depois eu vou fazendo um ponto alto. Cheguei no outro marcador, faltando 2 bases, eu vou fazer um ponto alto pela metade, na primeira base, e um ponto alto pela metade, ó, nessa segunda base. E depois, eu vou fazer uma outra laçada e vou tirar tudo junto. Fiz uma diminuição. Faço uma correntinha e viro, e a diminuição no começo da carreira é praticamente você ir na segunda base e começar o ponto alto. E aí, você vai seguindo depois com um ponto alto para cada ponto de base e vai fazer a mesma coisa da diminuição no final da carreira. E você vai fazer a mesma coisa de diminuição até você chegar numa largura, que é a largura que você quer do fundinho, tá? Geralmente é até chegar numa largura de 8 centímetros, pelo menos. E aí, chegou, você vai crescer até alcançar o comprimento da base da sua calcinha ali, ó, tá vendo? E você vai fazer personalizado pro tamanho que você quer. As costas vai ser a mesma coisa, você vai começar fazendo a diminuição dos 2 lados, chegou numa largura de uns 7, 8 centímetros, você vai crescer reto os pontos altos sem diminuição até alcançar o comprimento desta parte, com base na sua calcinha de referência, do tamanho que você já gosta de utilizar. Você vai fazer frente e costas separados e depois a gente vai unir com ponto baixo o fundinho do lado avesso. Vai faltar agora fazer um acabamento para lateral, para a gente deixar um pouquinho mais espesso toda essa parte do biquíni. Então, aqui você vai fixar o fio lá embaixo no fundinho e pro acabamento eu vou fazer um combinado de leque também, para deixar mais bonitinho. Então, vou fazer um ponto baixo logo ali onde eu fixei. E eu não quero que fique frouxo, então vou dar um espaçamento de um dedão, mais ou menos, que dá 2 carreirinhas ali na transversal. E aonde terminou esse espaçamento, eu vou fazer um leque com 5 pontos altos, para dar uma repuxada na perninha que a gente chama, tá? Fez esse leque, você vai dar o espaçamento de um dedão ou 2 carreiras assim. E vai intercalando o ponto baixo e o leque com 5 pontos altos. O interessante aqui é você fazer uma perninha e provar para ver se tá bom, se não tá frouxo, se não ficou muito apertado, e deixar bem do seu jeitinho. Você vai fazer isso numa perna e depois na outra perna. E aí, o acabamento está prontinho da sua calcinha. Se você quiser, coloca um quadradinho de tecido para forro de biquíni, costure a mão mesmo ali embaixo. E o seu biquíni está prontinho para você utilizar. Não se esqueça de, claro, os cuidados com toda a lavagem de uma peça artesanal. E se você fizer a sua versão personalizada aí no seu tamanho, não esquece de usar a nossa hashtag Sempre Círculo, que a gente adora ver as peças tecidas por vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima receita.